Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Alma Delas, eu e a doutora Joana. Temos o prazer imensurável de ter como convidada Letícia Pupim. A Letícia vai falar um pouquinho dela, mas eu quero falar antes porque eu sou fã dessa mulher. Conheci ela como paciente e acompanhei um pouco a história de vida dela. E a ideia, né, Joana, desse podcast é justamente entender os bastidores de mulheres incríveis e nada melhor do que a Letícia para estar aqui falando um pouquinho da vida dela pra gente. Letícia, seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Vou começar chorando. E é verdade, é interessante que eu conheço a Letícia de uma forma diferente do Dr. Gustavo. Eu acompanho a Letícia há muito tempo nas redes sociais e acompanhei aí várias fases da vida dela. Desde que... Muitas, né, gente? Eu sou mulher de fases. Não, e foram várias mudanças, sempre evoluindo e transformando, boa. sempre boa, sempre cada vez amém. mais bonita, cada vez conquistando mais coisas. Então, é uma pessoa muito gostoso de acompanhar. Então, vamos começar nosso bate-papo? Letícia, conta um pouquinho de você. Como que você começou a sua carreira como empresária? E depois você vai contando um pouco da sua trajetória até aqui, mas eu quero saber de onde veio essa paixão pela moda. Então, começou tem bastante tempo. Quando eu tinha 14 anos, eu morava em Vitória. Eu sou mineira, mas meus pais separaram quando eu era criança. E aí eu voltei, né, pro Espírito Santo com a minha mãe. E aí, quando eu tava lá, tinha meus 14 anos, queria ter meu dinheiro para, enfim, para as festas, né, para fazer as coisas. E aí eu comecei a vender bijuteria. Eu vinha pra feira hippie com 14 anos. Você já era super independente. Gente, era muito. E hoje, até minha mãe às vezes fica assim, gente, como é que eu deixava você fazer isso, Você Letícia? eu pegava o ônibus sozinha. Vitória pra cá, Vitória sozinha. pra cá. 14 anos. Aqueles ônibus de... É tipo um ônibus de excursão, que vem próprio pra feira hippie. Aí aqui, meu pai me pegava... encontrava comigo na feira hippie e aí eu ia comprar as coisas. Aí eu comprava brinco, essas coisas todas. E aí eu já comecei a vender. Quando eu vim morar em BH, que eu vim estudar, e aí minha família, por parte de pai, é daqui. Na época da faculdade, eu também queria fazer um dinheiro. E aí eu comecei a vender roupa. Aí eu pegava roupa de amigo que o pai confeccionava, aí fui vendendo. E aí assim que eu formei mesmo. na sacola. Eu tenho essa fama, todos os meus amigos já falavam assim. Os professores da faculdade falavam, lá vem a sacoleira. Meu Deus, eu chegava cheio de mala. Professora, que vocês têm noção, gente, o que eu fazia na faculdade, não. E aí eu vendia roupa, vendia muito. Assim que eu formei, eu abri a primeira loja, enfim, aí abri a primeira loja, aí fiquei um tempo. Primeiro era uma sala, num ponto comercial, num prédio comercial. Aí depois eu fui para uma loja de rua, e aí depois eu abri a segunda loja. E aí a história com a moda é essa, assim, foi crescendo. Eu sempre gostei muito, sempre fui muito vaidosa. E aí comecei a vender roupa e foi. Quando e foram 12 anos. Você ainda estava nesse processo, né? Você ainda tinha as lojas, aquela vida de empresário maluca, de funcionário, administrar emoção, venda, cliente. E deixa eu contar uma coisa, gente. Pra quem não sabe, o Dr. Gustavo foi um dos responsáveis. Foi o principal, na verdade. Eu falo que assim, Deus põe as pessoas na minha vida que sempre me dão um empurrão, assim, sabe? E ele foi fundamental nesse momento de decisão. Que eu tava... Você lembra, né? Eu tava... É porque a Letícia, ela tinha as lojas e tinha essa vida, uma loucura. Corrida. E aí, eu falei assim, Letícia, você é um fenômeno. Porque eu já tinha uma fila de espera, já tinha o consultório cheio, graças a Deus. Mas foi impressionante o que aconteceu depois que você começou a falar no seu Instagram que eu vou operar com o Dr. Gustavo. E aí começou as meninas falando assim, não, indicação da Letícia. Todo mundo que sentava na minha frente, isso é indicação de quê? De Letícia. O que é isso? Quem que é essa menina, Eu vou ter que contar pra ela isso, sabe? Eu falei assim, Letícia... muito natural. Talvez você não tivesse noção ainda do tamanho da influência que, de fato, você tinha sobre as pessoas que estavam te seguindo, né? Então, aí, meninas, eu sou uma das que ficou órfã das lojas e aqui tá um dos culpados. Mas isso tudo bem, porque vemos que tá feliz assim, foi melhor, então... Não, e foi muito natural, né? Foi um processo muito natural. Eu tinha as lojas e realmente eu tava bem, assim...
exausta mesmo desse, né? De tudo ali que empreender não é fácil, mas era uma coisa que eu gostava de fazer, mas eu tava exausta. E aí foi bem na época da pandemia também, que aí eu fiquei bem, enfim, estressada ali com aquele momento e tava meio perdida. Foi um período de reavaliar e refletir muita coisa, né? Exatamente, exatamente. E aí, ao mesmo tempo, as coisas foram acontecendo, assim, aquela coisa. Eu falo que quem, né, tem Deus muito presente na vida, que é o meu caso, sempre as coisas, assim, eu falo que a gente nunca tá ileso de passar por alguma coisa, né? Algum problema, situações difíceis, a gente vai passar, todo mundo vai passar. O tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro. Mas quando a gente tem Deus muito presente na nossa vida, a gente passa de uma forma diferente. Sim. E aí, naquele momento, que foi um momento angustiante pra mim, eu tava bem nervosa, né? Bem ansiosa com o que fazer da minha vida. Já não tava fazendo muito sentido mais o comércio, porque tem uma coisa também, né? As pessoas acham que a loja de roupa é um glamour, dona de loja é um glamour. Ainda mais você, que vendia muito. Nada, o glamour é o último, assim. Tem muita coisa ali, além do glamour. E aí, começaram algumas situações de pessoas quererem comprar o ponto das lojas, né? Impressionante isso, né? Assim, parece que caía. Entende, né? As coisas vão conspirando a favor. O universo vai conspirando. Parece que assim, você não vai não? Peraí que eu vou... Vou te mostrar o caminho. Deus vai, pra quem acredita, Deus vai mostrando o caminho, né? Não existe coincidência. Exatamente. E aí foram aparecendo coisas, assim, do nada apareceu uma pessoa, porque eu tô olhando tô querendo um ponto comercial. Gente, aí beleza, aí foi. E aí eu tinha operado com o Dr. Gustavo, fiz o peito, né? Que é uma história também super engraçada, que depois eu conto aqui também a parte pra eu conseguir operar com ele, que foi difícil, essa agenda. Um desafio à parte. Foi um desafio à parte. Mas aí, quando eu estava no retorno da cirurgia, do pós-operatório, ele começou a me contar isso. Aí ele tá assim aqui. Aí eu reclamando, né? Eu já chegava lá reclamando. Eu tô estressada, porque eu não aguento mais. Não aguento mais essa loja. Eu pedia para as meninas colocarem a Letícia o último paciente, porque a gente ficava uma hora conversando. Então, além da plástica, tem a parte terapêutica, né? Consulta terapia, isso aí. E aí... ele começou a falar isso comigo. Eu nunca esqueço uma cena, assim, teve uma hora que eu tava lá esperando pra tirar ponto, não sei o que era. Ele entrou e falou assim, aqui, eu tenho que te contar uma coisa, você é um fenômeno, você não tem noção, eu preciso te contar isso. Aí eu falei, gente... Aí ele começou a falar isso comigo, Letícia, você tá cansada disso, por que você não vai pra internet? Vai mexer com isso, só com isso e tudo. E aí também, várias donas de loja, naquele momento, começaram a me procurar, pedindo ajuda, porque elas queriam fazer vídeo e não sabiam fazer, porque tava todo mundo na internet, né? Foi pandemia, as coisas estavam meio que fechando, abrindo aquela coisa. E aí elas me procuravam, Letícia, eu preciso de alguém igual a você pra fazer vídeo, como é que eu faço? Eu falei, opa. Me contrata. Eu falei, Aí, gente, eu sou assim, a minha cabeça já virou completamente pra isso. E aí, o mais engraçado, que aí aquilo ali começou a fazer muito sentido e eu já não queria mais as lojas. Já tava assim, nossa, eu preciso vender logo. E teve um processo ali da venda. E aí, as minhas clientes, minhas seguidoras, ficaram chateadíssimas, arrasadas. E eu sou uma delas. Assim, eu senti na pele isso. Até hoje eu recebo, por favor, volta com a loja. Até hoje eu recebo mensagem assim, nossa, você não quer ter uma loja? Eu falo, não, gente, não quero não. E aí, estavam todas chateadíssimas, todo mundo procurando uma questão. Meu Deus, o que aconteceu? Ela tá aí, isso aconteceu aqui. E não, foi uma fase da minha vida que mudou mesmo. E eu estava, assim, doida pra acabar logo com aquilo ali. E as pessoas ficaram... E isso eu acho que é legal falar, né? Porque às vezes tem muita gente que se prende e eu não... né? Naquilo, numa situação, e que pro outro já passou, já foi. Você não fica preso naquilo que ficou, né? Você fala, não, vou me reinventar e agora eu vou uma nova carreira. E foi isso que importante a gente reconhecer como é que o caminho foi importante para você chegar onde você tá agora. Exatamente. Construir, tipo, todo o conhecimento que você tem hoje de moda, de vivência. Criar até o vínculo... de comunicação. Criar o vínculo com as pessoas que hoje em dia confiam na sua opinião, no que você fala, que isso é outra coisa. Porque é um fenômeno, por quê? Porque as pessoas confiam naquilo que você tá falando, né? E então, eu acho que é isso. A credibilidade que passa é que faz com que quando você indica, isso tenha um peso. Letícia, eu já operei outros pacientes com milhões de seguidores e não tiveram nem
perto da repercussão que você teve na época. Como eu levanto dados de tudo, eu quero saber de onde vêm os pacientes, né? Quem indica, qual que é a taxa de espera, tudo. Eu acho que é importante para a gente que lida com qualquer tipo de atendimento ao público, entender quem é seu público e entender qual que é o comportamento dele. Então, eu via seu nome o tempo inteiro. E quando eu fui conversar com você, eu pensei assim, qual que é o motivo que a Letícia é um fenômeno? Que na época, hoje você tem muito mais seguidores que eu. Na época você tinha até menos seguidores que eu. Assim, como que pode ela ter tanta repercussão? E aí eu pensei assim, já sei, claro, é óbvio, a autenticidade. Porque você é autêntica. E numa época, agora talvez, mas na época que você entrou, o mundo estava ainda mais carente de autenticidade. Porque as pessoas falavam assim, não, blogueira recebia, era claro isso, né? Você vê que o público, tanto é que o Instagram pediu para colocar público, ou obrigou, você tinha que colocar que era público. Sinalizar que era público, e as pessoas falavam assim, o que é de verdade? Porque isso, você fala assim, será que essa pessoa está indicando porque ela realmente gosta? Ou será que ela está indicando porque alguma empresa chegou e falou, indica meu produto? Não, esse eu não gosto não, mas eu tipo... Qual que é o conflito de interesse nisso tudo, né? E você não tem. Então, assim, quando eu percebi isso, eu falei assim, eu tenho que contar para ela. E é uma coisa tão difícil, assim, assim, como é que eu falo, né? Aí, na verdade, eu nem pensei muito. Eu falei... Quando você apareceu, eu falei, Letícia, eu vou te contar agora. Deixa eu te mostrar os gráficos aqui. Porque E foi super natural, viu, gente? Eu fui como paciente, né? Normal. Eu só falei, citei que eu ia fazer. Assim, não, eu nem sabia que você tinha essa repercussão. É verdade. Tinha uma secretária nossa na época, que agora eu tô até morando nos Estados Unidos. Ela falou assim, eu sigo ela, tal, a loja dela é muito legal. Sim, sabe aquele comentário que nem entrou... Nem processei fazendo Letícia. Não tinha a menor ideia da repercussão que você teria, inclusive, na minha carreira. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que falar com ela. Porque eu tenho certeza que ela não sabe disso. Porque como é que você vai saber? Às vezes umas pessoas falam, né? Tudo, mas a quantidade mesmo, quando você me contou, eu fiquei surpresa. Até hoje. Você tem 5 anos, né, da primeira cirurgia. Foi 2020, 5 anos. Aí depois eu perdi o medo. Voltou, pesou. Porque quando eu cheguei, quando eu conheci o Dr. Gustavo, a primeira vez, eu tava com muito medo. Eu nunca tinha feito uma cirurgia assim, né? Aí eu, ai meu Deus, e agora? Mas aí depois essa paz em pessoa, né? Aí depois você vai lá uma vez e fala, agora eu quero fazer todo ano, eu quero fazer alguma coisa. Você precisa, né? E Letícia, me conta uma coisa. De lá pra cá, com essa mudança sua de empresária pra influenciadora, o que você acha que mais mudou na sua vida? E se você sente falta de alguma adrenalina de vez em quando? Você falou que não, assim, que as pessoas te oferecem e falam, não quero mais. Mas tem alguma coisa que você fala assim, essa época eu voltaria? O que mudou, tudo, né? Minha vida fez assim, completamente, tudo. Tanto profissional, pessoal, física... Mudou completamente tudo, assim, como eu me cuido hoje, enfim. Mas, eu acho que não voltaria. Hoje, eu tenho uma proximidade muito ainda com o comércio, porque eu trabalho para as pessoas. Eu falo que não tem nada melhor do que trabalhar para os outros. Só me contrata, eu vou e pronto. Mas aí eu lido muito com as donas de loja. Então, até eu vejo que elas gostam muito do meu trabalho, porque eu entendo a dor também do empresário, né? Eu sei como é que funciona, eu sei o que ela precisa vender, enfim. Então, acaba que eu ainda tô nesse universo, né, da moda, que era o que eu mais gostava de fazer quando eu tinha loja, porque eu já era a influencer do meu negócio. Sim. Eu sempre fui, desde quando não era Instagram, desde quando era Orkut, eu já fazia esse movimento de fotos, aí depois veio o Snapchat, eu já fazia vídeos, aí depois veio o Instagram, e foi. Então você trouxe essa parte que você gosta. Eu sempre fiz isso. Então isso na minha vida, que era o que eu mais gostava, que é o que eu gosto de me comunicar e falar com as pessoas. Eu formei em comunicação, é o que eu gosto de fazer. E isso continuou. Eu tirei ali a parte, né, de empreender, enfim, mais diretamente ali. Hoje faço outras coisas, mas tirei essa parte. Mas
não faria, assim, não abriria outra loja. Não faria de novo, não. E você mudou mais coisas, né? Porque assim, eu que te acompanho, eu vi que você teve essa transformação, essa transição de carreira. E você até falou, tipo assim, a forma como você se cuida mudou. Então eu vi que você mudou hábitos de saúde mesmo, né? De bem-estar, de entendimento do seu próprio corpo e tudo mais, né? Além, obviamente, de buscar a plástica. Tem todos os outros hábitos que você também tá fazendo diferente agora, né? Muito. Até uma coisa que eu falo muito isso, né? O Dr. Gustavo vê que eu falo no meu Instagram para as minhas seguidoras, que eu, assim, ao meu ponto de vista, tá? A cirurgia, ela tem que ser um ponto de partida para essa mudança. Porque o Dr. Gustavo até me ensinou isso. Se você não mudar os seus hábitos e continuar fazendo as mesmas coisas, aquilo ali que fez você ter o corpo que te levou a querer fazer uma cirurgia vai voltar, né? Vai voltar. Então, e aí teve um primeiro momento, assim, quando eu operei, quando eu fiz lipo, eu não mudei meus hábitos logo no início. Eu lembro disso. Você lembra? Eu lembro que você falou, cara, Letícia, vai perder a cirurgia. Eu não mudei. E eu dava pra perder mesmo. Porque eu não mudei, eu continuei, enfim, bebendo, vivendo uma vida pesada, vida de balada e comendo errado. E não adianta. E o que começou a acontecer? Por isso que eu gosto de falar assim, a cirurgia é maravilhoso, assim, foi muito bom pra mim. Mas se você não virar essa chave e não mudar, o que vai... Aí piora. Piora, porque parece que a gente vai inchando, né? E também você relaxa, né? Você fala assim, eu tô bem, eu acabei de operar. Vou só comer hoje. E vai. E a mudança mesmo é uma chavinha, não adianta. A chavinha de você começar a ter disciplina para alimentação, atividade física e se regrar. E o que você acha, assim, que fez você conseguir passar a ter essa disciplina? Porque eu acho que isso é um desafio muito grande para todo mundo. Até para ajudar quem tá escutando. Exatamente. O que eu faço para conseguir o que você conseguiu dessa mudança? No meu caso teve dois pontos. Foi incrível. Foi mesmo, assim. Eu falo que hoje eu acho até engraçado quando eu falo para as pessoas assim, gente, eu tô procurando um hotel, sei lá, vou viajar, aí eu tô olhando aqui algum que tem academia. Que dia que eu ia fazer isso? Eu corria, eu nem pensava em colocar uma roupa de academia. Foram dois pontos, assim, um foi meu novo relacionamento, né, novo assim, já tem um tempinho, mas quando eu comecei a me relacionar com o Cadu, porque ele já tinha esses hábitos, que ele também já tinha mudado, então... Como as pessoas influenciam a gente. Sim. Muito, ajudou muito. Aí eu falo, aquilo, a pessoa te joga pra cima ou te joga pra baixo, né? Com e certeza. Ele foi o que me jogou pra cima. E o exemplo é o que arrasta, né? Não adianta. Então, eu via todo dia, poxa, ele acordando cedo, vai lá, treina, come bem e tal. Aí eu aqui, eu vou fazer nada? E aí, tá bom, eu tenho uma, né? Mas aí, enfim. Então, isso que me ajudou muito no primeiro momento, mas no dia a dia tem muita gente que fala assim, nossa, Letícia, mas eu queria gostar e tal. Eu falo, gente, mas eu também não gosto sempre. Eu gosto do resultado, eu me sinto bem. Mas foi a disciplina que fez virar hábito. Que fez virar hábito. Exatamente isso. É ir todo dia. Não tem isso de, eu vou até sábado, às vezes domingo eu faço alguma coisa, né? Às vezes não faço uma musculação, mas faço uma atividade na rua, alguma coisa assim. Mas foi essa disciplina. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí vai virando hábito. E aí com a alimentação, começa daqui a pouco você já não conseguir comer aquelas coisas mais. Hoje eu vejo determinadas coisas que eu nossa, delirava pra comer aquilo ali. Eu falo assim, já nem não quero. Não faz tanta graça não mais. Não faz e realmente muda, assim, né? É aquela frase, o paladar não retrocede. E é verdade. Eu faço alguns ciclos, às vezes, assim. Eu coloco também umas mini metas que pra mim funciona muito. Então eu falo assim, esse mês eu vou ficar sem comer açúcar. Que eu vou viajar. Então todo mês você faz essa meta, porque você viaja todo mês. Então, tem 5 anos que eu não como açúcar, né? Então... Quem dera. Mas assim, eu coloco algumas mini metas, porque as pessoas pensam muito também assim, já quer um resultado que é demorado, não adianta. Uma escadinha, né? Uma escadinha. E eu vejo que as pessoas querem uma coisa muito rápida, né? Sim. Que, beleza, a cirurgia vai te dar uma coisa ali muito rápida, mas pra você continuar bem, você vai ter que mudar seus hábitos, não adianta. Com certeza. E aí, a constância, né? Todo dia ali comendo e tal, eu acho que foi tudo isso, assim, foi uma série de coisas que eu acho que me ajudou. E o fato de você também
ser influenciadora, você acaba pensando, eu tenho que dar um exemplo. Lógico. E sabe, Porque do jeito que eu me comporto, o meu estilo de vida vai refletir no estilo de vida de outras pessoas. Que é o que acontece mesmo. E quando você começa a se sentir bem, porque eu ainda tenho uma questão que eu tenho algumas intolerâncias alimentares. E aí eu via que eu era uma pessoa inflamada constantemente. Nem percebia. Não percebia, porque as pessoas que vivem inflamadas, elas não percebem. Não. E a gente acostuma com tudo. Acostuma, eu vejo muito isso. Eu falo muito isso com a minha mãe até, porque eu vejo a minha mãe muito assim, come um negócio, não, é só você tomar sei lá. Um chazinho depois, um chá de boldo. Toma isso. Então a gente é acostumada ao quê? Come e remedia, né? E vai. Você não pensa assim, não, mas pra eu ficar bem aqui, eu não comer determinada coisa, né? Eu não fazer isso. E aí, depois você vai se sentindo bem, você não quer voltar mais. Aí, então, assim, eu faço essas mini-metas. É que eu tava falando que eu faço essas mini-metas. Me ajudam muito. Porque, realmente, principalmente se você tá no início, se você pensa numa coisa muito... eu vou cortar tudo aqui. E você tem que colocar metas que sejam alcançáveis, né? Porque as pessoas tendem a colocar aquela meta que é quase impossível, que vai só te frustrar. Não, isso então, a gente tem que ir... pequenos passos, né? E eu acho que as pessoas também têm que entender e, de certa forma, colocar como uma prioridade. Porque, às vezes, você se cuidar, a sua alimentação, a sua atividade física nunca é uma prioridade. Você nunca vai faltar ou adiar, sei lá, uma reunião de trabalho, alguma coisa assim. Mas a academia ou se organizar para comer bem é a primeira coisa que você deixa de lado, né? Isso é, assim, importantíssimo você ter falado, porque foi uma coisa que mudou para mim também. Eu me coloquei como prioridade. E, assim, tanto nessa parte da alimentação, de falar assim, não, mas isso aqui eu não vou porque não me faz bem. Porque a maioria das pessoas diz, mas eu não consigo. Consegue. Se eu conseguir, você vai conseguir. Por que você não consegue? É difícil mesmo, né? É difícil. Pra mim também é difícil. E eu me coloquei como prioridade nessa questão de atividade física, porque eu era essa pessoa. Apareceu pra gravar alguma coisa. Aí eu falava, então não vou treinar hoje não. E aí eu quero trabalhar, quero fazer isso e tal. Aí hoje o que eu fiz? Eu tem o meu horário, que eu malho todos os dias, e eu não faço nada nesse horário. Só se for alguma coisa assim muito que não tem como mudar, aí eu tento mudar o meu horário, porque hoje também eu já preciso ir. Mas eu coloquei essa meta pra mim. Eu falei, não, esse é o meu horário, eu não faço mais nada fora dele. É porque as pessoas confundem as coisas que são importantes das coisas que são adiáveis. Nem tudo que é inadiável é importante, nem tudo que é adiável não deixa de ser importante. Então, assim, por exemplo, atividade física é algo que é adiável, mas é super importante. Exatamente. Então, como é adiável, você fala assim, deixa pra depois. Mas é aquele adiável que a gente acha que é adiável, porque a conta chega. Então, assim, a gente vê, por exemplo, no meu caso, no seu também, né, que a gente trabalha só com mulheres. A mulher... A hora da gente ganhar a nossa massa magra, de fazer a nossa atividade, de fazer uma reserva, principalmente... Não que você não possa fazer ou melhorar numa pós-menopausa, mas se você tem essa reserva antes de você entrar na menopausa, é muito mais fácil. Você entra numa fase de transição muito mais tranquilamente. Então, assim, é adiável mais ou menos. Mais ou menos, né? É adiável, assim, quando a gente olha o dia. Né? Exatamente. Mas ao longo da vida não é adiável. Né? E as pessoas vão criando muitas justificativas também pra tudo, né? Até assim, pra cirurgia. Muita gente já falou comigo. Mas também, né? Fez lipo, vai lá, faz. Faz lipo e não faz mais nada. Come mal e não faz atividade. Realmente, a lipo mudou meu corpo mesmo, né? Desenhou e tudo, me ajudou muito. Mas se eu tive esse exemplo. Quando eu fiz a lipo e que eu não mudei os meus hábitos, eu não fiquei com um corpo bonito. Eu lembro eu mandando mensagem. Doutor Gustavo, minha barriga tá assim. Aí ele, você tá bebendo? Não sei o que eu falei, ele então vai dar isso mesmo, Letícia. Aí entendi. Pois lipo não é pra sempre? Eu lembro exatamente disso. Acho que eu fui fazer uma viagem, eu mandei uma sócia, ele, não, mas eu tô achando minha barriga meio estranha. Estufada, sei lá. Ele, mas você tá... Como é que você tava? Mas tô bebendo todos os dias. Você deve ver muito, né? Eu acho que as pessoas depositam uma expectativa tão grande naquilo que você tem que entender que, tipo assim, eu vou te ajudar, vai fazer uma diferença gigantesca, mas você tem que fazer a sua parte, né? E é assim pra quase tudo na vida. A cirurgia é só um pedaço. O restante é mudança de hábito, que é o que você fez, né? Você mudou seus hábitos, mudou sua vida, mudou sua cabeça. Ela tem que ser um start ali. Eu falo isso com todas as minhas seguidoras que querem operar e tudo. Eu falo, se você tem esse intuito e quer mudar mesmo, já tenta virar a chave. Eu sei que não é do dia pra noite.
começa e vai, e aí a cirurgia ela vai te dar um gás. O gás, mas depois que já tá no processo, né? O processo não começa com a cirurgia. Não começa. Começa na cabeça. Essa questão que você falou das pequenas mudanças, das pequenas metas e ter ciclos de metas, isso daí é o que é o mais importante para mim, que eu vejo lá no consultório. A minha maior dificuldade hoje é falar com o paciente assim, não vou te operar. Porque é difícil você falar com a pessoa assim, eu não quero ser seu médico, né? Dá uma impressão de que a pessoa fala assim, mas você não gostou de mim? Você é do lado pessoal. Eu falei assim, não, porque você não está pronta para operar. Eu falei, não, mas eu já fui em várias consultas, todo mundo marcou a cirurgia, por que você não quer me operar? E é justamente pela ausência de pequenos objetivos. Então, assim, se a pessoa ela não tem uma meta a curto, médio e longo prazo, não adianta, porque ela vai perder a cirurgia. Então, as metas a curto prazo são as mais ignoradas, que são assim, hoje eu vou cortar o açúcar do café. Aí você corta o açúcar hoje. No dia seguinte, você já corta, você não conseguiu, porque você achou muito ruim no outro dia. Aí você coloca, mas você coloca menos. Aí você vai tirando de 2 colheres para 1 colher, para meia colher, para um pouquinho. De repente, você não está tomando café com açúcar mais. Só que as pessoas querem assim, não, eu quero tirar de uma vez. Ou eu quero perder, que é o mais comum. Mas não, você precisa de perder quantos quilos, doutor? Não, você precisa de perder uns 10 quilos. Não, então eu posso marcar minha cirurgia para daqui a 2 meses? Eu falei, claro que não. Você vai perder 5 quilos? Não, eu consigo. Porque quando eu ponho na minha cabeça que eu quero emagrecer, eu consigo. Mas por que volta, então? E aí, com 2 meses, ela não teve tempo de fazer esse processo de trabalhar essa prioridade, essa rotina. E aí, depois que ela faz a cirurgia, não tem o resultado que ela espera, porque ela não consegue manter um hábito saudável. Não, ela pode ter 2 meses no peso certo. Mas ela não consegue manter esse hábito depois, né? Exatamente. Isso acontece muito, assim. E eu acho não, tenho certeza, né? As pessoas criaram também a comida ali, como se fosse um vilão, né? Tem muito isso, eu vejo muito. As pessoas chegam pra mim às vezes, mas você também não come nada, né? Eu falo, não, eu como muito. Você não tem noção do tamanho do meu prato, eu como muito. Você não tem Só que eu como bem. E aí fica todo, você faz dieta? Hoje eu não preciso mais fazer dieta, assim, né? Eu não faço uma dieta específica, eu como bem. Eu não tenho mais assim, eu conto quantidade de nada mais. Balança. Não, e assim, às vezes eu tô com muita fome, eu como de novo. Porque eu sei que não é isso que vai fazer diferença. Eu tô comendo um arroz e uma carne, não é esse o problema, né? Eu comi uma banana à tarde com whey protein, por exemplo. Ai, nossa, mas ainda tô com fome. Vou pegar um iogurte e comer mais um pouco. Não é isso o problema, não é esse o problema. O problema não é, tipo, um chocolate que você comeu um dia, né? E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. E tratam a comida como vilão. Eu sinto muito isso, assim. E vejo em mim, muita gente chega pra mim, nossa, mas você não tem vida, né? Eu falo, não, agora eu tenho vida. Agora a minha vida é boa. Agora que é boa. Porque agora eu me sinto bem, eu me sinto leve. Gente, quando eu faço esses ciclos de açúcar, porque doce é difícil pra mim, assim, porque eu gosto muito. Mas já diminui muito. Porque aí, quando eu faço um ciclo, fico 1 mês sem comer açúcar. Quando eu volto a comer, eu já acho muito doce. Seu paladar já acostumou. E aí eu me sinto lenta, eu fico pesada. Aí eu vou treinar no outro dia assim, meio mole. Não, por que eu fui pra comer? que eu comi, Impacto né? direto na sua disposição, né? Tipo, prazer alimentação. Muito curto, é isso. É um prazer muito curto. E já o prazer de você estar bem com o seu corpo, com você, aí reflete em tudo, né? É bem maior. Letícia, agora, porque assim, antes que acabe, eu preciso de te perguntar algumas coisas. Como eu te observei esse tempo todo, minha paciente já tem 5 anos, eu entendi toda essa mudança sua de vida, de carreira e as coisas que foram acontecendo. Então. Mas eu não posso deixar de observar o Cadu na sua vida. Nossa. Porque, assim, eu sei, isso é meio polêmico. Se não quiser responder, não quiser falar sobre isso, você fala. Não, tá ao vivo, né? Tudo, tá ao vivo. Gustavo, as polêmicas do Gustavo sempre puxa as polêmicas. Mas é porque, assim... Eu adoro uma polêmica. Você teve 2 relacionamentos que eu presenciei. E eu presenciei os 2. Então, eu vi o pós-operatório, eu vi o acompanhamento, eu vi a importância. Assim, eu observo muito isso. Porque isso faz diferença para mim. Se a paciente vai com o marido ou não na consulta, se o marido está interessado no pós-operatório, qual que é a relação, o carinho dele, a aceitação dele da cirurgia. As relações, assim, porque é uma cirurgia plástica, tem muito a ver com a sua imagem, tudo, né? Tipo assim, lógico. Então, imagino que
que tenham relacionamentos que são positivos no que diz respeito à imagem da mulher e os que são negativos, né? Exatamente. Então eu não posso deixar de te falar assim. Foi nítido essa mudança, assim, de um relacionamento para outro. Assim. Você pode contar um pouquinho pra gente, porque eu tenho certeza que muita gente está curiosa. E lá no consultório, os pacientes que são indicação sua perguntam pra mim, assim, você sabe o que aconteceu? Eu não sei. Eu só sei que numa cirurgia ela tava, depois de algum tempo, ela tava com outro. Voltou com brilho, né? O que aconteceu? Esse brilho veio de onde, né? Será que foi só o açúcar que você cortou? Não, eu cortei tudo de tóxico que tinha na minha vida. Mas realmente, assim, as pessoas... Tem coisas que a gente nem precisa falar, né? Mostra, não adianta. Eu falo que, assim, energia, momento que você tá... Não adianta você falar, porque isso tudo mostra. Então, acho que eu mostrava muito quando eu estava vivendo um relacionamento tóxico, que eu vivi, né, durante alguns anos. E depois, quando, graças a Deus, eu consegui sair disso... refletiu. Eu acho que eu voltei a ser quem eu era, na verdade. Porque todos os meus amigos, as pessoas próximas a mim, ficavam, assim, indignadas, né? Nossa, não é você. E olha só... Você não percebia? Ai, Gu, eu tive muitos sinais desde sempre. Mas eu também... Eu acho que criou uma dependência ali... Emocional? Na verdade, assim, emocional, vou te falar, meus amigos falavam muito assim comigo, não é uma coisa emocional, mas era uma coisa comigo. Eu acho que eu não... Juntou essa questão das minhas lojas, que eu tava num momento profissional ali, né? De mudança, de incertezas, né? Insegurança, talvez. De insegurança, com certeza. E que... Até a Letícia Pupin se sentia segura. Nossa, muita gente. Não, por isso que eu acho legal o Gustavo trazer esse ponto, porque você é uma mulher extremamente bonita, bem resolvida, que impacta a vida de várias outras mulheres, se inspiram, se espelham nas coisas que você faz. Então, você trazer um relato desse, eu acho que pode abrir olhos de muitas mulheres, que a gente sempre pensa assim, não, mas uma pessoa assim tão pra cima, alta astral, com tanto... Uma vida perfeita, né? Eu entendo. Não acontece esse tipo de coisa com ela. É essa visão que a maioria das pessoas tem, né? E assim, inclusive eu comecei a falar também mais sobre isso depois de ver outras mulheres falando. E isso é urgente. As pessoas têm que falar. É necessário falar sobre isso. Porque... E pessoas como você falar sobre isso, eu acho que tem um impacto diferente. Eu falo muito assim, eu já vivi, eu acho que pelo fato mesmo de ser uma mulher, né? Que, enfim, sempre fui atrás do que é meu, trabalhei independente. E, né, tem a minha personalidade... Comunicativa. Forte, não sei como falar isso, mas... As pessoas acham que assim, não vai acontecer. E eu também não achava que eu passaria por isso. E eu falo assim, às vezes as coisas acontecem na nossa vida pra nos ensinar mesmo, né? E eu acredito que seja por isso, assim. Eu até brinco, eu falo assim, não, eu não plantei isso aí não, gente. Isso aí eu não plantei. Você colhe o que você planta, né? Se você colhe o que você planta, eu falo, não, mas isso aí eu não plantei. Não é possível. Eu sou uma pessoa do bem, minha família é do bem, por quê, né? E aí eu percebo hoje, eu já julguei muito, sabe? Já julguei muitas mulheres. Não de falar com a pessoa, mas de às vezes ver uma situação, alguém me contar de uma situação e falar assim, ai, sério, gente, como que essa pessoa não consegue sair disso? Ai, não, mas o quê? O cara falou desse jeito com ela e ela tá aceitando. Eu sairia na hora. Nossa, nunca que ia deixar fazer isso comigo, né? Nunca aconteceria. Quantas vezes já falei isso? E o engraçado que eu já saí de outras situações, outros relacionamentos que eu vivia muito melhor. Em termos de tudo, de gostar mais. E nesse eu não conseguia, sabe? Assim, E aí são vários fatores, né? Que daria outro podcast aqui pra gente conversar. Teremos outro. Com certeza. São, assim, que muito dessa cobrança da sociedade, né? A gente vai ficando mais velha, você já começa assim, ai meu Deus, vou sair disso mesmo? Uma coisa que eles criam, né? Que as pessoas criam de falar assim, mas tudo é assim, tá? Os homens é tudo igual. Tudo igual. E não é. A gente não achar é que a gente tem que aceitar o que não... Exatamente. Não tem que aceitar, né? E aí fui vivendo aquilo ali. Mas é aquilo que eu falei, né, anteriormente. Quando a gente tem Deus presente na nossa vida,
a todo momento eu sabia que eu não ia ficar naquilo ali. Eu sabia que eu não ia ficar mais naquilo ali. Só que eu tava numa situação que era difícil de sair, mas eu já sabia que eu não ia, que aquilo ali não era pra mim. E aí, Deus, muito maravilhoso, colocou o Cadu na minha vida, bem no momento, assim. Foi muita história. Mas aí o Cadu apareceu na minha vida um tempo, assim, depois. E aí que eu vi que eu falei assim, gente... E é engraçado, né? Da mesma forma que você me falou na época das lojas, assim... Não, mas por que você tá nisso? Sai disso, então, Vai trabalhar com internet. O Cadu fez exatamente isso comigo, assim. Com pouco tempo que ele me conhecia... Eu contando toda uma situação, já tinha saído de casa, enfim, bem confuso. E eu contando uma situação, ele falou assim, que era assim, pra mim, um super pepino. Aí ele olhou assim e falou, mas é só isso? Aí, não, só por causa disso? Ele falou, nossa, você tá tranquila? É a cara dele. Você tá tranquila? Você faz resolver. Ele falou assim, aqui, ó. Isso aí você não preocupa não, que isso aí não vai ser seu problema, e não. Ele assume, né? Homem mesmo. Homem. E assim, as pessoas começaram a perceber. Você foi uma das pessoas que logo de cara já olhou e falou assim, nossa. Que transformação é essa? Assim, você sabe que quando eu conheci ele, as meninas falaram assim, tá todo mundo lá no consultório ao redor do Cadu. Ele tem esse magnetismo, o Cadu tem isso. Impressionante, as meninas todas estavam assim, no meio lá da recepção, todos conversando. E é assim, todo lugar que eu vejo ele, quando eu chego pra cumprimentar ou pra conversar, tem um monte de gente, assim. Tem gente que tem uma energia boa, né? Que atrai. Na academia, assim, eu falo, não dá nem pra treinar. Mas aí foi isso, assim, aí eu acho que, sabe, na hora que ele falou isso, gente, foi uma frase, que ele falou assim, não, mas, não, por que você tá com esse problema? Vou resolver, isso aí a gente resolve. Eu falei, gente, é isso mesmo, né? Então, às vezes, as mulheres, principalmente, né? Ficam em determinadas situações e criam muita coisa, que é muito difícil mesmo, às vezes. E aí, na hora que você vê, você fala assim, gente, eu consigo passar por isso. Você consegue, e passa. Passa. Hoje, e assim, olha que coisa, eu já falo essa frase às vezes, as pessoas ficam até meio assim, nossa, eu vivi uma coisa tão pesada, assim, né, abusivo mesmo, que eu não percebia. Assim, percebia... Mas que depois que eu saí, que aí que eu fui entender mesmo, mas no início do meu relacionamento com o Cadu, principalmente, a paz me incomodava, me assustava. Você não estava acostumada. Eu até arrepio. Isso. Me assustava. Assim, sabe aquela situação de falar assim, gente, tá tudo bem, será que tem alguma coisa errada? Você começa a se questionar, nada, né? Não tipo acontecia assim, procurar o problema quando não tem. Exatamente. E assim, a gente muito bem, vivendo muito bem. Foi uma conexão muito surreal, assim. Foi... Deus, exatamente. Foi de tudo, assim, foi surreal. A gente, no primeiro dia que a gente se conheceu, parecia que a gente já conhecia ele há muito tempo. Mas depois, já tinha um tempo que a gente tava junto... Meses depois, assim, tinha momentos que eu ficava assim, gente, tá muita paz. Será que isso é normal? Aí depois eu tratei isso na terapia. Você ia falar, olha como é que a gente né? Porque se você tá acostumado com barulho, o silêncio, ele é torturante. Incomoda, exatamente. E olha que engraçado, eu já vivi várias outras relações na minha vida que nenhuma chegou perto disso, nunca. E parece que eu tinha esquecido, né? Como é que era viver. Porque eu vivi isso ali... Muito doido isso. Porque o que eu vejo muito, você também deve perceber isso bastante nas pacientes que têm um relacionamento tóxico, a gente consegue perceber. A gente percebe. É impressionante. Porque, assim, os pequenos sinais, né? Às vezes elas chegam contando uma coisa, às vezes elas chegam com uma queixa, quando você vai buscar aquela queixa não é dela. E aí você vai conversando, vai te dando aquele aperto no coração, né? É situação difícil. É difícil. Porque você não pode interferir, mas também você não pode ser omisso 100%. Exatamente. Eu interfiro eu também não consigo não falar alguma coisa. Então, esse limite, a gente sabe até onde a gente pode ir, às vezes ele é muito tênue mesmo, né? Porque a pessoa, às vezes, ela não tá nem preparada pra entender. Ela nem sabe o que ela tá vivendo. Exatamente. Eu brinco que hoje ou eu sou um para-raio disso, ou tem muito por aí. Porque a todo momento aparece, assim. Aí eu até brinco, eu falo assim, não, eu não plantei isso aqui, por que eu tô passando por isso? Aí eu fico, será que é pra ajudar outras pessoas? Porque tem, gente, a quantidade de mulheres que hoje me mandam mensagens, que viram, igual, né, você tava falando, é bom outras mulheres verem isso aí que você passou, porque aí começa... Vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca nem contei isso pra ninguém.
uma ex, né, desse meu ex, me chamou. Um dos primeiros relacionamentos. Assim que tudo aconteceu, me chamou. E aí ela virou pra mim e falou assim, você sabe que eu faço terapia até hoje? E olha só, isso já tinha 20 anos, ela já tá em outro casado, bem casada, lindíssima, graças a Deus. Mas eu traumatizou, né? Ela falou assim, porque eu aceitei as coisas e isso me incomoda, de eu ter aceitado. E ela falou assim, e hoje, vendo você falar sobre isso, que eu percebo que eu vivi isso. Porque naquela época não se falava muito sobre isso. Não. E às vezes, se a pessoa teve um relacionamento dentro de casa do pai e da mãe, que era assim. Dessa forma, ela achou que era normal. É o exemplo que ela tem. É o exemplo. Então, gente, é assim, por isso que eu falo que dá outro podcast, porque é muita coisa. Tem o machismo no meio, então é muita coisa. Mas assim, graças a Deus, saí em partes ainda. Tenho questões para serem resolvidas judicialmente, que já me incomodaram muito. Hoje, eu deixo na justiça e nas mãos de Deus, que eu tenho certeza que ele vai resolver da melhor forma possível. Tem momentos que eu consigo fazer piada, assim, sabe? Que eu falo assim, gente, quando a pessoa é bem, né? Ela resolve as coisas, né? É tão fácil. Quando você tá bem, quando tudo flui, aí você fala assim, resolve. E aí, quando você vê que as coisas não querem, né? Que não querem que resolva as coisas, você fala assim, é porque... Tem alguma coisa presa. Não tem o que eu fazer. É pior da pessoa também. É uma coisa minha, né? Aí já é uma coisa que eu não posso fazer. Não tem o que eu fazer. E assim, observando... as pacientes que são presas nesses relacionamentos, algumas não percebem, algumas não conseguem sair mesmo. Porque é dependente financeiramente do marido, tem filho, ou pensa assim, não, mas meus filhos... Ou tá acomodado, né? E, tipo assim, talvez ela ainda não tenha a noção da dimensão que aquilo impacta no bem-estar, na autoestima, na saúde mental dela, né? Eu acho que muitas não têm essa dimensão. Você não tinha essa dimensão? Não, e hoje... Vendo o tanto que você tá bem melhor hoje, você fala assim, caramba. Não, tanto que assim, eu até brinco com isso, eu falo, gente, eu sempre me achei uma pessoa bonita, e nessa fase, eu vejo foto tudo, eu me achei muito feia. Aí eu não sei se era muito carregado, não tinha brilho. As pessoas falavam assim, Letícia, parece seu brilho do olhar tinha sumido, sei lá. Mas eu vejo foto, assim, só a foto mesmo. Gente, eu falo assim, meu Deus do céu. Quem é essa pessoa? Inflamado, você vê que não tava bom, não tava nada bom, gente. E aí, é isso, assim, é o que você reflete. Algumas pessoas, quando chegam pra falar isso comigo, né, desabafar, alguma coisa assim, eu vejo... Uma das primeiras coisas que a gente vê, né, é a parte de fora. E aí você vê, você fala assim, gente, essa pessoa não tá bem mesmo. Reflete muito. E você, as pacientes, as suas seguidoras, minhas pacientes, a da Joana, sempre comentam de você, assim, dessa autenticidade sua e tudo. E o jeito leve com que você lida com tudo, né? Isso é agora, né? Antes era mais pesado. Mas e os haters? Nossa, que muda de assunto totalmente. Eu tenho alguns. Nossa, aí, assim... É porque, sim, na verdade, eu queria ficar com você umas 2 horas, eu, doutora Joana. Mas fato é que vamos ter outros episódios. Pode me chamar sempre, gente. Eu adoro. Sou Aparecida. Ainda mais questão de relacionamento, na época que você expôs um pouquinho dessa transição, muita gente deve ter falado assim, essa mulher, ou algum comentário, ou não, você recebeu o apoio das mulheres. Com certeza, assim, eu sei que tem muita gente que fala, né? Com certeza, tem outras pessoas que vão falar assim, é doida, porque é assim que eles tentam pintar a gente, né? Tentam me pintar, com certeza tentam me pintar dessa forma. Só que é aquilo que eu falo, assim, até pros haters também, quando a gente sabe quem a gente é, igual você perguntou, né? Você é autêntica e tudo, eu não consigo ser outra pessoa. Eu sou a minha verdade. Se eu tentar ser outra pessoa, eu quero fazer isso aqui pra fingir, pra viver tal situação e tal, não vai ser de verdade. E aí acaba que ninguém sustenta isso também por muito tempo. Não, e aí as muito coisas difícil. Talvez te afetariam. Talvez não te afetam Exatamente. por causa dessa autenticidade. Exatamente. E aí, é isso, assim, porque eu sei quem eu sou. Então, assim, eu já escutei coisas de falarem... Nossa, já escutei eu brinco que tem cada história de mim
que eu fico sabendo, que eu amo. Que eu fico assim, eu fico, história de mim que eu fico sabendo depois, né? Histórias de mim é ótimo. Me conta uma história da minha vida. Esse português deve estar saindo. Mas eu fico sabendo cada história. Eu falo assim, gente, quem criou isso? Me conta. Porque é muito surreal. Tô querendo saber um pouquinho mais da minha vida, você pode falar. Tem como você me contar? Mas sabe coisa assim, não, porque agora ela tá fazendo isso, porque... Eu falo, gente, mas de onde? Porque tem que ter vindo de algum lugar, né? Enfim... E aí, quando, né, eu vivi essa confusão toda, algumas pessoas falaram, assim, rodinhas, né? Tudo chega pra gente, né? Mas aí algumas rodinhas falam, mas você sabia porque ela também... Você tem que saber a história dela. Qual que é a versão? Porque tem duas... Não, a verdade só tem uma. Não tem a história de um e a história de outro. Não existe isso. Existe a história. E eu não preciso mais falar. Em alguns momentos eu queria falar. Assim, eu queria me explicar. Porque você fica incomodado. Poxa, eu sou uma pessoa do bem, trabalhei minha vida toda. Eu dei uma oportunidade pra uma pessoa, eu ajudei essa pessoa. E essa pessoa tá me roubando? Cara, não. Você fica indignado. Saber, né? Ainda tem gente falando de mal de mim por causa disso. E aí você fala assim, não. Poxa, eu tirei essa pessoa do buraco mesmo. E essa pessoa falava isso pras pessoas. E aí agora eu virei a vilã porque só eu decidi viver minha vida. Eu decidi parar de ter... Né? Não pode. Decidi sair desse relacionamento. Exatamente. E aí, então, quando a gente sabe quem a gente é, isso aí fica mais leve. Os e haters com os não haters, incomodam. Você consegue filtrar o que chega até você, né? De alguma forma. Assim, hoje eu consigo observar muito essa questão de ataques ali na internet, que às vezes eu recebo, até que eu não tenho tantos, não. Eu fico assim, tem hora que eu penso assim, se tem, podia até ter um pouco mais, porque quando tem muito é porque você tá incomodando. Não é que a pasta tá incomodando, não, né? É porque eu... Não, exatamente. Mas sabe o que é? Não adianta, Gu, quando a pessoa... Ninguém vai ficar atacando e jogando coisa ali em quem não incomoda. Não adianta, você não vai... É o famoso... Como é? Mosquito não vai em luz apagada. Como é? Não vai na luz. Eu conheço ninguém chuta cachorro morto. Tipo assim, se você não tá sendo visto, você não vai ser falado. Se não tem ninguém falando, talvez é porque você não tá sendo visto. E a sua profissão agora, de certa forma, é uma exposição, né? E eu vejo tem muitos casos, assim, que eu percebo em comentários, que às vezes eu posto um vídeo bobo. Como aquilo chegou pra essa pessoa? Então, aquilo ali é um problema da pessoa. Às vezes, ela tá com alguma questão que foi ali, que tocou nela, né? De alguma forma. Isso, e que ela vai ali e detona na internet. Começa a jogar aquilo ali pra fora. Hoje eu vejo muito dessa forma, assim, sabe? Porque eu faço alguns vídeos que eu consigo ver, nossa, como que essa pessoa trouxe de uma forma tão leve, riu, brincou, tem um monte de comentário que tá todo mundo rindo, e o outro se sentiu ofendidíssimo com isso. Então, às vezes, com certeza, é uma questão dela ali, né? Exatamente. Sua, eu acho que muitos desses comentários falam muito mais sobre a pessoa que comentou do que sobre você. Ou sobre a pessoa de qual ela está comentando alguma coisa, né? Como você é autêntica, isso não te incomoda, porque você sabe que aquilo ali é dela e não é seu. Eu já, assim, em alguns momentos você fala assim, nossa, gente, que não tem nada a ver. Mas é legal os comentários. Quando você fala, você dá uma cutucada assim, é legal. Aí o que eu faço? Quando vem uns que criam, porque aí tem as pessoas que escrevem do perfil delas mesmo, e tem uns que criam fake pra ir lá escrever. Que na hora que você entra lá, perfil novo, eu falo, gente, essa pessoa... Olha como que eu tô importante. Que ela teve pra vir aqui fazer alguma coisa que ela achou que pudesse talvez me afetar, exatamente. Né? Covardia, né? Aí a pessoa cria, se esconde, exatamente. Além de tudo, é covarde, então a vida dela tá ainda pior. E aí ela vai lá pra escrever alguma coisa. Aí eu olho e falo assim, gente, mas... Não conseguiu, não vai me atingir, porque eu sei quem que eu sou, né? Eu não tô fazendo aqui nada ofendendo ninguém, não tô, enfim. Então, acho que hater é muito isso, assim. Eu acho que a internet mostrou isso muito pra gente, né? O quanto as pessoas estão frustradas, e aí elas criaram coragem. Deu voz, né? Deu voz. E aí, quando eu entro, às vezes, em perfis... Nossa, tem hora que eu fico, meu Deus do céu, como é que pode? Como que as pessoas estão tão amarguradas? Porque qualquer coisa pode incomodar. E aí, sim, pensando o tanto que a gente é influenciado pelo aquilo que a gente consome, pelo aquilo que a gente vê. Porque, imagina, uma pessoa que convive com você te influencia diretamente, igual você mesmo contou do Cadu. Agora, você imagina você consumindo conteúdos que te fazem ter o pensamento que essas pessoas têm, a amargura. E aí você vai alimentando esse processo. Por isso que eu acho que
a sociedade está mais amargurada como um todo. Os Com haters certeza. estão mais aflorados porque as pessoas estão doentes mesmo. Por causa dessa... elas começam a consumir um conteúdo de violência ou de tragédia ou de fofoca e aquilo ela vai gerando, vai consumindo. Não, e aqui, né? Na palma da mão. O tempo Porque todo. antes a gente precisava esperar pra assistir alguma coisa, pra ver uma revista da vida boa das pessoas. Exatamente. Agora não, você tá a todo momento. Mesmo quando a gente não tinha esses telefones, que exatamente, a gente tem tudo na mão, né? Mesmo quando era um computador, mesmo se tivesse internet, mas se a gente não tivesse com tudo na mão, a gente tivesse que ter o trabalho de ir para um lugar, sentar para assistir, mas agora é o tempo todo. Você não fica sem essa informação chegar a você em momento nenhum. Você não fica sem assistir ou ver vidas de outras pessoas ou outras histórias ou todas as tragédias perto e longe de você do mundo inteiro o tempo inteiro. Então é por isso que quando vem alguém, né, Joana, com um conteúdo bom, com coisas boas, com autenticidade, que a gente admira muito e inspira a nossa vida, a gente fica feliz e agradecido por você ter vindo aqui. Com certeza. Muito obrigado, Letícia. Obrigada a vocês, gente. Foi foi ótimo. Eu ficar aqui a noite toda. De fato, assim, eu acho que daria pra gente ficar conversando muito e muito tempo. Eu acho que você tem muita história, muita coisa pra dividir, muita coisa que pode acrescentar na vida de outras mulheres. E obrigada de verdade por você ter vindo. E espero que você volte. Obrigado, Letícia. Obrigada a vocês. Muito sucesso. Contem comigo. Sempre que precisarem, estarei aqui. Parabéns. Então esse foi o nosso terceiro episódio do podcast Alma Delas. E a gente queria agradecer a presença de vocês aqui, da Letícia, da Joana. E a gente se vê em breve. Beijos.